Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre o livro Árvore Inexplicável, da Carol Chiovato, que foi publicado em 2022 pela editora Suma. Eu li em e-book mesmo, através da plataforma do NetGallery, porque foi o e-book que foi cedido em parceria pela Companhia das Letras. Aí pra ficar melhor aqui no vídeo, eu não vou ficar segurando o Kindle, tá? Eu vou deixar a imagem colorida aqui na tela pra vocês verem. Lembrando que caso vocês tenham interesse de adquirir esse livro, vai ter link dele aqui embaixo no box da descrição. E você comprando através desse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Basicamente, nessa história, nós vamos conhecer a Diana, que ela tá terminando ali o curso dela de História na USP, e desde muito jovem ela era capaz de presenciar alguns fenômenos, assim, bem peculiares, que só ela enxergava, que é tipo umas névoas coloridas que aparecem próximas a algumas árvores. Só que certa noite ela tá ali na faculdade e ela vê uma dessas ocorrências, né? Só que ela percebe que tem mais alguém enxergando aquilo. Esse livro, ele foi uma grata surpresa pra mim, porque eu não comecei ele tão envolvida, eu fui gostar dele bem depois, porque o início dele tem algumas coisinhas ali que não tem nenhum problema com a escrita da Carol, com a história, não tem nada disso, tá, gente? O problema foi realmente pessoal, porque eu tô meio saturada dessa temática de universidades, porque a minha faculdade foi muito desgastante. Então, assim, eu não quero. Quando eu vou ler, eu procuro o mais distante da realidade possível. E o outro ponto é porque a história também se passa dentro daquele período ali do início da pandemia, quando fechou tudo e tal. E isso também é uma outra temática que me cansou nos últimos anos pra cá. Outro ponto ali que me incomodou logo no início foi o clichê de mentir ou esconder alguma coisa com a desculpa de, é pra te proteger. Gente, isso é um clichê, assim, que não funciona mais comigo há muito tempo, tá? Porque eu considero a desinformação algo muito mais perigoso. Eu só fui realmente me envolver no livro lá pelos 20% mais ou menos dele, 20-25%, tá? Que é quando ela descobre que essas visões que ela tem não são alucinações, que na verdade são reais, e ela começa a investigar e ir atrás disso. Discordo de algumas atitudes da personagem, porque aquele primeiro momento em que ela se sente traída e magoada, ela acaba se afastando. A personalidade dela é muito diferente da minha. Eu seria o tipo de pessoa que eu provavelmente pressionaria os envolvidos, porque eu ia estar sentindo ódio, porque não tem sensação pior do que você ser tida como a louca da situação, sabe? Então esse comecinho aí, ele realmente não funcionou pra mim. Esse suspense não funcionou, até porque a gente sabe que é real o que ela tá vendo, porque senão nem teria história. Então esse início foi muito morno, foi devagar, eu realmente não tava gostando, mas a partir do momento em que foi dito pra ela que o que realmente era aquilo, e a história foi efetivamente se desenvolvendo, eu comecei a amar essa história. Principalmente pelo fato dessa história ser uma fantasia urbana, ela vai estar misturando a magia com a ciência. É muito positivo também os personagens serem mais velhos, porque a maioria dessas histórias assim são personagens adolescentes, e isso também é uma coisa que já não tá funcionando tão bem assim pra mim. E um outro ponto que foi muito importante pra mim é que, apesar dos personagens aqui serem pessoas pacíficas, eles não são fracos ou inofensivos. Porque eu já vi muitas histórias, né, tanto livro, filme, coisas assim, que os autores e roteiristas, eles têm medo de colocar reações óbvias nos personagens, porque eles querem manter a história ou muito leve, ou querem manter aquele personagem ali 100% bonzinho. Pra começo de conversa, que não existe ninguém 100% bonzinho no mundo, tá? E aqui eu achei a Carol muito ousada, porque ela deixou os personagens dela terem emoções reais e reações coerentes com a realidade, sabe? Porque tem umas situações no livro, gente, que qualquer ser humano naquela posição ali não ia ser 100% controlado. Ele ia revidar. Então, quando os personagens precisam defender alguém que eles amam, quando eles já foram muito machucados, eles realmente tomam as atitudes necessárias. Aí um ponto que começou a me incomodar lá no início, e no decorrer da história ele parou de me incomodar, foi a questão da pandemia, porque eu entendi que a Carol não botou aquilo ali à toa, sabe? Não é um cenário à toa. Ela queria usar isso para deixar as ruas e os cenários um pouco mais vazios, para ela poder constituir algumas cenas de ação. Inclusive, tem várias cenas de ação, eu adorei essas cenas, porque são cenas que realmente empolgam a gente, sabe? Porque esse livro, ele tem momentos assim mais de calmaria, que é a gente entendendo, né, sobre essas névoas coloridas e sobre tudo o que tá por trás dela, que inclusive eu achei muito criativo, tá? E é muito maior do que vocês possam imaginar.
E tem esses momentos de ação, né, que dá até uma acelerada na leitura, que foram momentos, assim, que me empolgaram, e teve outros até que eu cheguei a temer um pouco pela vida dos personagens. Outra coisa legal também é que, apesar do início começar só com o ponto de vista da Diana, no decorrer da história a gente tem um ponto de vista de alguns outros personagens, e isso acabou dinamizando e enriquecendo a história, que por sinal eu também gostei bastante de todos os personagens daqui. Só teve uma personagem específica que teve um determinado momento ali que eu questionei uma atitude dela, mas eu queria que fosse diferente a situação, mas eu entendo que nem sempre o ser humano faz as escolhas certas e tem total consciência sobre as consequências que aquela escolha pode ter. Então, apesar de eu não ter concordado com a personagem, eu achei que fez sentido. A autora também traz temas super importantes, como a questão de representatividade, sobre corrupção e descaso, né, de alguns políticos e empresas com a flora e a fauna, e principalmente críticas relacionadas à dificuldade das pesquisas acadêmicas no Brasil. Então, sendo assim, gente, eu achei um livro realmente excelente. Só que o início dele não me pegou realmente. Eu realmente não gostei do início, tá? Mas eu reconheço que foi algo completamente pessoal, não tem nada a ver com a escrita da Carol ou com a história da Carol. Na verdade, eu acho até que esses primeiros pontos ali que me incomodaram, né, a respeito da faculdade, de pandemia, coisas assim, eu acho que pra muitas pessoas vai ser até um ponto positivo, porque vai fazer uma fácil identificação enquanto você estiver lendo. Foi realmente uma coisa, assim, pessoal, tá? Porque a partir do momento que foi pra fantasia, eu achei a Carol extremamente criativa, eu fiquei super envolvida, porque a história vai de um ponto que é até simples e ela vai evoluindo gradativamente. E ela também possui uma escrita que é muito prazerosa, que com certeza me deixa com vontade de ler os outros livros dela. Inclusive, eu já estou aqui com um livro Porém Bruxa. Eu esqueci de pegar, mas eu tenho a edição física, tá lá no quarto. E eu sei que esse Porém Bruxa também é muito elogiado. Então me contem aqui nos comentários se vocês já leram Árvore Inexplicável, se ficaram interessados, ou qual foi um outro livro aí da Carol que você leu e gostou pra me indicar. Lembrando que eu vou estar deixando o link, né, desses livros aqui no box de descrição pra vocês conferirem. Deixem as suas impressões aqui nos comentários, tá bom? E antes de vocês saírem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!